Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E estamos aqui analisando o texto de João, capítulo 12, os versos de 1 a 8, naquele episódio onde Maria ungiu Jesus com o bálsamo, né? E nós temos tirado aqui algumas lições. Nós já chegamos até o verso de número 3, mas mesmo assim eu vou ler o texto hoje completo e daí nós vamos analisar hoje os versos de 3 a 6, ok? Então, para a gente fazer uma digressão no texto, eu vou ler os outros versículos anteriores, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Verso de número 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres, né? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. É o verso de número 6. Então, dentro desse texto, que nós acabamos de ler, nós terminamos a nossa reflexão anterior com a expressão de adoração máxima de Maria a Jesus Cristo. E aí, é interessante que, dentro dessa porção do texto que nós vamos analisar hoje, possui 4 lições importantes para nós. Eu vou falar de 2 hoje e 2 ficarão para o próximo encontro nosso. Então, dentro desse texto que acabamos de ler, nos versos 4 a 6, nós vamos estudar e aprender o seguinte. A primeira grande lição é que nem todos os comentários feitos, ainda que pareçam demonstrar boa intenção, realmente são bem intencionados. Veja só, Maria tinha expressado adoração a Cristo, feito algo de extrema adoração. Ela pegou o melhor perfume que ela tinha, não se preocupou com quanto aquilo tinha custado para ela, ela sabia que tinha custado caro, mas ela quis oferecê-lo a Jesus. Não somente isso, no verso 3, nós vemos que ela, além de derramar o perfume caríssimo, ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Mas olha só, a sequência do verso 4 é um comentário contrário à adoração de Maria. É uma crítica sobre a adoração de Maria. E quem faz essa crítica? Judas, né? E Judas, ele então vai ali com aquela forma de persuadir, ou a maneira de chamar atenção, ele faz com que também os outros discípulos comecem a olhar torto para o que Maria fez. Então, na realidade, nós precisamos entender que muitas vezes, ou em algumas vezes, melhor dizendo, os comentários que as pessoas fazem sobre aquilo que nós estamos fazendo de adoração a Deus, de serviço no reino de Deus, parecem até ter boa intenção, mas nem sempre eles são realmente bem intencionados. Algumas pessoas, elas utilizam-se de frases de efeito para tocar as outras pessoas. O caso de Judas, ele estava se fazendo de um homem preocupado com os pobres, mas na realidade ele jamais estivera preocupado com os pobres. O que realmente Judas queria dizer era o seguinte: por que não vendeu esse perfume, colocasse o dinheiro dentro da bolsa, que quem administrava essa bolsa? O próprio Judas, né? Ele queria dizer, eu saberia o que fazer com todo esse dinheiro. A questão é que Judas não podia e não queria dizer isso abertamente. Ele precisava manter a sua máscara. Ele precisava manter a sua máscara de bom discípulo. E quantas pessoas fazem a mesma coisa nos dias atuais, né? Elas opinam sobre coisas concernentes ao reino de Deus de um prisma totalmente particular, de um ponto de vista dela apenas. Elas nunca estão de fato interessadas na expansão do reino de Deus na terra.
Tudo o que elas querem é que suas ideias sejam aceitas para que elas possam continuar com a sua máscara de bom cristão. As verdadeiras intenções dos que contestaram a atitude de Maria são facilmente percebidas nos versos posteriores. E apesar de receber o título de discípulo de Jesus, Judas é o que estava pronto para traí-lo. O coração de Judas nunca esteve firmado naquilo que Jesus era, mas Judas estava sempre interessado naquilo que Jesus poderia lhe proporcionar. Essa é a primeira grande verdade que nós vemos nessa porção do texto. Ainda há uma segunda, e essa serve para nós ficarmos espertos. O incrédulo, ele pode causar estragos imensos no meio dos crentes. Se não for descoberto a tempo, ele pode trazer grandes dificuldades. Olha só, Judas, com suas palavras de sabedoria humana, seu poder de persuasão, o fingimento dele, ele conseguiu influenciar muitos dos que estavam ali. Judas revela em suas palavras uma hipocrisia revoltante, né? E isso ele faz com que as pessoas que estavam à volta da mesa se revoltassem também com o ato de Maria. Eles vão chegar a dizer que era um desperdício o que Maria fez. E não era isso, né? Judas, então, ele era um perito na arte da dissimulação e em obter êxito ao defender persuasivamente o seu ponto de vista. E isso fez com que muitos dos discípulos acabassem por concordar com ele. Os discípulos indignaram-se. Se você ler Mateus capítulo 26, o verso número 8, vai dizer que muitos discípulos ficaram indignados com o que Maria fez. E aí, para onde Maria olhasse naquele momento, encontrava olhares e expressão de reprovação de um ato tão sublime e puro como este que ela fez por Jesus Cristo. Então a grande lição é que nós precisamos ficar atentos. É necessário filtrar muito bem os conselhos que recebemos e de quem vêm esses conselhos. Se for um incrédulo e esse incrédulo quiser te dar um conselho espiritual, fuja disso, porque ele não consegue te dar conselho espiritualmente saudável, porque ele é um incrédulo. Um incrédulo, ele não consegue expressar genuína adoração. Então é necessário avaliarmos espiritualmente as pessoas antes de tomarmos os seus conselhos espirituais como base para nossas vidas espirituais. Conselhos espirituais só podem ser dados por pessoas espiritualmente saudáveis. Incrédulo é incrédulo. Vimos aqui o que Judas conseguiu fazer. Ele desvirtuou uma adoração pura e sublime. E ele fez com que muita gente ficasse revoltada com Maria por conta de um ato de pura e sublime adoração. Fique esperto. Nem sempre as pessoas que vão criticar você, os comentários que elas fazem sobre a sua adoração, é bem intencionado. E fique atento. Incrédulo não pode te aconselhar espiritualmente, porque vai dar errado. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.